Olá, meus amigos, mais um vídeo hoje da Cadmotec Ventures. Meu nome é Gilberto, sou founder e CEO da Cadmotec Ventures. Como eu sempre falo, uma nano VC global. A gente é pequeno, mas a gente investe globalmente. Hoje eu tenho aqui o prazer de receber Guilherme Scaffi, diretor do CVC Rosei Ventures, um veículo corporativo voltado à inovação e educação. Isso aqui é algo diferente. É a primeira vez que vem um VC falar comigo sobre na tese de educação, porque não é uma tese tão comum, né? Lembrem-se todos, por favor, inscrevam-se, curtam e comentem o conteúdo do canal. Só assim, né, aquele nosso algoritmo maníaco-depressivo vai levar isso para mais gente, senão ele vai ficar aí quietinho e não vai passar para ninguém. Então, para começar, Guilherme Scaffi, por favor, conta um pouquinho da sua história antes da gente falar da Rosei. Maravilha, obrigado, Gilberto. Prazer estar aqui, prazer falar com todos aí. Bem, eu entrei na Rosei há 7, 8 meses aproximadamente, que é o período de existência da Rosei. Ela é recém-criada, foi uma iniciativa já pensada nos últimos anos, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a gente colocou ela no ar, o Grupo Marista colocou ela no ar em fevereiro desse ano. Antes disso, eu trabalhei os últimos quase 5 anos, eu fiquei de 2019 a início desse ano, trabalhei na Vivo Ventures e Wayra, que é o CVC, é o fundo de investimento do Grupo Telefônica em geral. Então, a Wayra é uma operação de mais de 15 anos de existência hoje, que vem oriunda da Telefônica Espanha, né? Veio para o Brasil entre 2011 e 2012, e lá na Wayra, hoje, atualmente, eles são mais de 35 startups investidas. Em 2022 foi criado o Vivo Ventures, eles ampliaram a operação para cheques bem maiores, né, como um FIP. E nos meus últimos 5 anos, antes de entrar na Rosei, foi ali que eu atuei. Antes disso, eu trabalhei como gestor de um fundo de investimentos em internacionalização de empresas. Então era uma PPP, uma parceria público-privada, uma iniciativa de governo federal, por meio da Apex, que é a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, e entidades privadas do setor de tecnologia aqui do Brasil, como Brascom, Softex, que promovia startups brasileiras, base tecnológica, para o exterior. Então ali as conexões, por 8 anos eu atuei nesse segmento, levávamos startups majoritariamente para Latam e Estados Unidos, né? Então a minha trajetória indo, né, de frente para trás, ela no universo de startup, ela já aí tem 15 anos aproximadamente, mas eu comecei mesmo, meu primeiro pezinho na área de tecnologia foram com as grandes empresas. Então eu trabalhava na área de inteligência de mercado, provendo estudos de mercado para empresas como TOTVS, Stefanini, CIT, BRQ, Algar. Comecei num projeto com a Motorola Mobility, né, que era um projeto de trade marketing focado ali nos PDVs da Motorola Mobility, isso 2011 mais ou menos. Você sempre teve a parte de telecom, você sempre beirou também, né? Desde que virou a década 2010, sim. Agora, antes disso, a minha trajetória era completamente diferente. E hoje eu sou também professor do MBA Startup One, da FIAP. Então eu tenho alguns chapéus aí. E mentor, né, de uma aceleradora também coligada, né, a FIAP, que é a Rock New Ventures. Então eu orbito nesse ecossistema investimento, aceleração, academia e ecossistema de empreendedorismo e inovação. E no CVC é muito pegar tudo isso e colocar isso dentro de um ambiente corporativo. A mágica do CVC é fazer com que tudo isso aqui converse e se encaixe com toda a governança e preceito de uma corporação, né? Sim, tem uma série de outras exigências, né? E Guilherme, mas ainda falando de você um pouco, mas o que te levou para a tecnologia? Qual foi o start lá atrás? Vamos voltar agora no Guilherme. Tô lá no Antigo caminho. Testamento, né? Vou entrar na universidade, vou. Nossa. O que aconteceu aí? Não, ouvi muito. Só curiosidade legal saber, pô. Deixa eu falar com o pessoal do VC, né? E o pessoal olha e fala, pô, esse pessoal do VC sabe
Por que eles foram parar aí, né? Gilberto, eu já fui designer, minha formação acadêmica é como designer gráfico, eu fui designer gráfico profissional por alguns anos, eu fui baterista profissional em banda por um ano e pouco, já tive confecção de roupa feminina por 4, 5 anos, já atuei, eu fui empreendedor, sim, mas o meu empreendedorismo era diferente, era uma confecção de roupa feminina lá na Barra Funda, perto lá do Bom Retiro, então era roots o negócio, né? Isso início dos anos 2000. E ali eu fui migrando para o setor têxtil de confecção, onde eu fiquei por 7 anos. Do setor têxtil de confecção, é um setor hoje base da economia brasileira, até hoje, sempre foi. É a primeira indústria brasileira, né? Foi há mais de 300 e poucos anos, foi a primeira indústria de transformação do Brasil, foi a indústria têxtil. Então é uma indústria muito tradicional e muito necessária na base da pirâmide industrial brasileira. Entretanto, ela carecia, pelo menos na minha época, eu hoje não tenho atributos para dizer quão tecnologicamente ela está avançada, mas na minha época eu sentia que carecia um desenvolvimento tecnológico. Eu particularmente receava por isso. E aí eu fui para HPPC, Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético. Então aí eu comecei a lidar com as grandes empresas que produzem fragrâncias, perfumes, cosméticos em geral. Ali eu percebi um aumento no nível de governança e tecnológico, tanto em processos como em ida a mercado, relacionamento com clientes, etc. Eu fiquei pouco tempo nesse segmento, foram 2 anos, e ele foi quase que um segmento ponte que me levou do têxtil para o tecnológico. Logo na sequência eu migrei para a tecnologia e falei, esse é o setor. Ali eu atingi, na minha concepção particular, eu entendi que ali era o ápice do que eu poderia achar num setor que falasse sobre inovação, que falasse sobre processos, que identificasse como inovação melhora rentabilidade, como inovação conversa melhor numa cadeia de suprimento e com os seus clientes. E ali eu percebi que tinha, e mais ainda, respondia rápido às mudanças de mercado e do mundo, de sociais. Então ali eu percebi que, aí eu fiquei, né? Então ali são 15, 16 anos, né, já nesse segmento, né, por enquanto, né? Então... mas isso mostra toda a bagagem que você conseguiu então formar, porque você passou pelo roots, né, como você falou. Foi chão de fábrica literal, viu? Exato. E o empreendedor, às vezes, de tecnologia, alguns jovens no Brasil, eles saem do mundo acadêmico e pensam que a coisa, né, desenha um mundo belo, totalmente muito, agora com IA tudo resolve, então. E falta às vezes esse, como a gente diz no termo antigo, né? Falta casco, né? Falta hora de voo, né? Exato. E para você ter hora de voo, às vezes realmente esse empreendedorismo que você fez te deu essa visão do que é realmente criar a empresa. Depois vem toda essa trajetória de tecnologia para poder chegar hoje, com certeza, para você avaliar, te dar outro olhar, né, de experiência quando você vem empreendedor. Né? Não, completamente. Quando fala assim, sem desmerecer a dor, né, ou a dificuldade, mas quando a pessoa fala, eu vou ter que demitir meu analista ali, o meu controller, eu sempre me lembro quando eu tive que demitir com 20 anos de idade, 22, eu tive que demitir a minha piloteira, que é a que faz a peça piloto, sim, que vai entrar em produção lá na confecção. Isso é terrível, assim, porque você está lidando ali com uma realidade muito mais dura, muito mais difícil, de recolocação e tudo mais. Então, eu acho que sim, criou um casco e uma hora de voo ali que ajudou. Acho que ajudou durante a vida, sim. Sim. E no meio disso tudo, quero agora que você conte pra gente um pouquinho da Rosé Ventures. Beleza. E a Rosé Ventures parece que ela encaixa com você, porque ela vem com uma tese que é a tese de educação. E eu, assim, esse ano eu tive um exercício de lidar, né, com uma captação ligada a uma startup de educação, e eu vi o quanto é difícil, né? Porque os venture capitals, quando você fala educação, investimento em educação, parece que você já está falando uma palavra feia. Já deu, como? Startup, educação, e você agora
você teve uma trajetória aí ligada por Vivo, né, Telecom, estão falando de alta tecnologia o tempo todo, tem cases, né, o jovem sendo na universidade, aí você vem com uma tese que é uma tese que hoje não é fácil encontrar pares. Exatamente. Ainda mais que quando a gente investe, a gente procura quem é um VC, para você que está estudando, a gente tem que entender o seguinte, founder, quando você está buscando capital de investidor, esse investidor ele vai investir em você e está pensando no próximo passo, para quem que ele vai repassar, para quem que vai ser o próximo investidor. Então, se você está numa cadeia que já tem uma certa dificuldade, já começa a também imaginar que a sua experiência internacional vai agregar muito nessa trajetória da Rose Ventures. Perfeito. Essa é a linha de raciocínio. Só de ouvir da sua história, eu já vou começar a conectar aqui. Então, assim, eu quero que você conte pra gente da Rose e conte como é esse desafio de investir na educação. Exatamente. Não, essa é a linha de raciocínio, Gilberto, porque normalmente o mercado olha o CVC, imagina, na casa que eu estava anteriormente, a tese é muito heterogênea, ou agnóstica, né, como o mercado gosta de chamar. E ali você tinha, não era a ponta final. Educação, o mercado olha como ali a minha fronteira final. Então, quando a startup chega num fundo de investimento estratégico de educação, ele fala, aqui é minha fronteira final, daqui é o meu M&A, é o meu exit como empreendedor. Só que o fundo de CVC de educação, ele não pensa só nisso, ele tem que pensar também com o chapeuzinho de ter a saída dele, Sim. ter o múltiplo dele de saída. Então, fica uma situação que eu acho que a grande vantagem, o grande skill que o gestor de um CVC, principalmente focado em educação, tem que ter é relacionamento. É uma pessoa relacional que sabe orbitar naquele ecossistema de startup, porque é uma mentalidade, traduzir aqui, é um tradutor juramentado, que pega aquela informação e coloca dentro do ambiente corporativo o que os conselheiros imaginam, entendem, ele sabe ler o que esses caras estão pedindo, sabe ler o que aqui dentro vai demandar, sabe entender a oferta e demanda desses dois polos e fazer com que aquilo aconteça a contento dele fundo, que é crescer a startup, porque o papel é estratégico. Então eu preciso sim conectar uma startup e gerar growth nela, crescimento. Eu preciso conectar ela com as minhas unidades. Mas paralelamente a isso, eu preciso pensar que aquela startup vai ter liquidez no mercado com outros potenciais, Sim. clientes, etc. Né? E sobre a Rose Ventures, né, ela foi pensada há aproximadamente 3 anos, foi desenhada dentro do Grupo Marista o ano passado, 24, colocada no ar esse ano, como eu mencionei. O Grupo Marista, o Marista, o Instituto, como todos geralmente conhecem, as escolas e tal, é um grupo de mais de 200 anos, 210 anos quase de existência. Né? Então é originário da França, fundado por São Marcelino Champagnat. Está no Brasil, portanto é secular. Né? Aqui no Brasil nós temos mais de 100 escolas, 130 e tantas escolas, sendo que 30 e poucos % delas são escolas sociais, ou seja, mesmo nível de escola que uma criança pagante tem, uma criança social não pagante também tem, né, o mesmo nível de atendimento, de conteúdo educacional, mas isso é uma unidade que nós chamamos de Marista Brasil. E além do Marista Brasil, nós temos uma segunda frente, um segundo grande pilar, que é o Grupo Marista. O Grupo Marista hoje, ele é composto pela FTD Educação, que é uma das maiores editoras do Brasil. Uma das maiores editoras, tem 123 anos de existência. Dentro de casa, essas unidades de negócio nós chamamos de frentes de missão. Então a frente de missão maior, mais antiga, é a FTD. Nós temos também a PUC do Paraná, a Católica de Santa Catarina, nós temos o CDMI, que é o Centro Marista de Defesa da Infância e do Adolescente, e nós temos uma unidade chamada Saúde, que compõe 2 hospitais em Curitiba, o São Marcelino Champagnat, que é de saúde suplementar, e o Universitário Cajuru, que é SUS. Quando a Rosei foi concebida, ela foi concebida para ser o fundo de investimento do Grupo Marista. Portanto, ela não é apenas educação, ela pensa health techs também. Então, nesse ano de 25, a Rosei está construindo teses de investimento e falando com startups, não apenas de educação, mas a gente tem falado muito com startups de saúde, porque a gente tem uma capacidade de deployment
nos hospitais. Hoje a gente tem aproximadamente 400 leitos. Então, quando você olha no fim do dia, na ponta, a Rosei ela vai servir para o aluno do ensino básico, pensando na ponta mesmo, né? Aluno do ensino básico, você tem anos iniciais, anos finais, fundamental, você vai ter ensino médio, você vai ter graduação, pós-graduação, lifelong learning, que são as plataformas de ensino que a gente tem pela PUC e pela Católica, mas você tem também paciente. Isso falando como se fosse um B2C. Se eu falar de B2B, eu estou falando de gestão de escola, eu estou falando de professor, eu estou falando de médico, eu estou falando de processos hospitalares. Então, é uma tese, ela não é agnóstica, ela é focada em EdTech, EdTech e HealthTech, mas ela é muito ampla dentro desses dois espectros, né? Perfeito, nossa, então você está agora renovando, está trabalhando para ajudar a manter atualizado um grupo que é secular, eu não tinha nem noção de quanto marista, incrível, tanto né? Escola, grupo, né, e que era francês, pensava que fosse um grupo nacional, né, então você tem aí um objetivo de colocar gás novo, né, de realmente inovação nesse grupo, e é super abrangente, mas eu vou voltar na pergunta, mas assim, é difícil os seus pares aqui, né? Quem está operando educação, né, no Brasil, ou seja, tem que ter a visão, além de tudo, global nisso, né? Do que vai acontecer com o que você está produzindo aqui. Tem que ter. A frente de missão mais robusta em termos de educação nossa, que é a FTD, ela é muito à frente nisso, né? Então, a FTD já investiu mais de 35 milhões de reais só em inovação nos últimos 3 anos. Esses investimentos vão desde participação em eventos de educação, como a BET, por exemplo, em Londres, a gente participa há anos, ou investimento em startup também. Então, hoje, quando a Rosei foi criada, ela herdou 3 startups que vieram de investimento direto da FTD para o portfólio da Rosei. Então, são startups que focam, a gente tem, por exemplo, a Estuda.com, que é uma startup focada em criação, em análise e correção de questões. Além de outras coisas, eles têm diversos, mas esse é o carro-chefe deles. A gente tem a Pontui, que é uma startup focada em correção de conteúdo dissertativo, principalmente redações. A gente tem a Diário Escola, que é um super app com diversos módulos de integração entre alunos, pais, professores e gestão escolar. Então, módulo pedagógico, módulo de comunicação, módulos financeiros, e por aí vai. Essas soluções, elas se encaixam na FTD dentro de... A gente fecha pacotes, por exemplo, empacotamentos ou vendas diretas para as escolas, de uma forma que a gente tenha uma mandala, um portfólio de serviços digitais que a gente oferta para as escolas, além de, por exemplo, os produtos físicos, os livros, etc. Então, quando a FTD oferta numa escola um produto de educação, existe uma mandala de produto digital para melhorar a vida acadêmica do aluno, a usabilidade do pai em relação à escola, ou mesmo a gestão escolar. E é nesse sentido que vai operar a Rosei, olhando soluções de mercado, e essas soluções vão estar dentro do Brasil ou fora. Então a gente tem que fazer muito olhar lá fora para entender o que tem aqui dentro. Por que isso? Porque o Brasil hoje, o distrito diz que a gente tem aproximadamente 1000 edtechs no Brasil. Né? Só que você tem algumas diferenças. Você pode ter ali uma CFO as a Service, uma solução para geração de boleto e controle financeiro das mensalidades. Ela se enquadra como uma edtech ou ela se enquadra como uma fintech? Então, tem fontes que falam 890, tem fontes que falam 1100, a gente tem aproximadamente 1000 edtechs. É um número bom, mas se você faz um funil ali para investimento, a gente precisa olhar para fora também. Então tem que olhar soluções que estejam do lado de fora também do Brasil, a Rosei já está fazendo isso, para olhar soluções que a gente consiga implementar nessa jornada de sistemas de ensino que se plugam para a FTD ofertar no mercado, para a PUC, para a Católica e também para a nossa frente de saúde. Né? Perfeito. Nessa jornada que a Cadmotec tem, que lida muito com anjos, com fundos como Boston, investidores VC, GV Angels, a gente vê muito o trabalho do Smart Money, principalmente de pools de investidores, né, que são pessoas qualificadas, executivos, empreendedores como eu, que empreendi e hoje participa. Mas ouvindo você falar, né, e fica muito claro que
a Rosei Ventures, mesmo sendo um player maior, sendo um VC, tendo um estudo maior, ela consegue, então, dar um apoio de smart money muito grande. Né? Porque você tem todo um background e, me corrija se estou errado, então quem entra é investido pela Rosei Ventures acaba aproveitando de uma equipe. E é isso mesmo? Esse processo funciona? Muito. É uma premissa na tese de investimento da Rosei que a gente tenha sinergia comercial. Isso não significa que eu obrigatoriamente preciso ter um contrato assinado, uma POC assinada para investir na startup. Mas existe uma sinergia comercial, existe uma possibilidade de um fit entre aquela solução e o nosso deployment comercial? Pô, existe. Então isso é um deal breaker, é um vai não vai. Então se eu conseguir ter essa sinergia comercial aprovada, eu consigo prosseguir com uma tese de investimento. Se lá na frente a gente vai chegar a fazer um contrato comercial com a startup ou um contrato de investimento, é outra história. Aí tem toda uma diligência, um compliance, tem todo um cronograma em um tempos e movimentos ali que nós seguimos, que são alguns meses aí de trabalho, para a gente determinar e finalmente fechar, seja um investimento, seja um contrato comercial. Mas a premissa inicial sempre parte assim, existe uma possibilidade de fazer negócio? Sim. Se sim, a gente continua conversando, porque o múltiplo é importante, é um fundo de investimento, mas o core é ser growth para a startup. Então, o nosso mote de existência é para que a gente pegue a startup mesmo, promova o crescimento dela dentro do mecanismo que a gente tem ali dentro, que é capilaridade. Sim. Mais de 5.000 escolas atendidas, 400 leitos hospitalares, milhares de estudantes na graduação, na pós-graduação. Então, esse é o universo que a gente atende. Sim, não, acho que para o founder que está assistindo a gente, aquele que é founder e aquele que vai um dia ser founder aqui, exato, esse grupo, então assim, é entender que fala, pô, se eu monto uma tese para vir para a Rosei Ventures, eu tenho uma série de benefícios, porque o múltiplo vai acontecer de forma natural, assim, com muito trabalho, óbvio, né? Com muito trabalho dá para aproveitar esse ecossistema, né? Fazendo de forma bem feita, porque você já tem um aquário enorme, né? 5.000 escolas é gigante no universo brasileiro, né? Acho que a gente está falando do universo brasileiro de 60.000 escolas, deve ser aproximadamente 10% quase 10% da quantidade de escolas que tem no Brasil. De market share. Exato, o market share é enorme. Bom, o objetivo hoje desse vídeo também é falar sobre perspectivas de 2026. Então, a pergunta que não quer calar, né? Agora que a gente já aquecemos os motores aqui, né? Nós estamos vindo de um inverno, né? Um inverno que está rigoroso diríamos que desde 23, quando quebra o SVB, né? Então, são 2 anos aí que a gente tem lá fora uma quebra de um banco que representava todo esse ecossistema de inovação, de startups. Houve, né, um grande questionamento, aquela carta do Y Combinator, né? Pô, não dá mais para investir em PPT, não dá mais só para ser um founder de palco, né? Tem que entregar, né? Veio toda essa discussão e, em paralelo, já está uma guerra desde 22, que também é um conflito global, no cenário macroeconômico uma série de questionamentos, né? Aqui não é para amadores, né? Que hoje, né? Quando esse vídeo for ao ar ou quando você estiver assistindo, não sei qual juros você vai encontrar, né? Quem estiver aí do outro lado, mas nós estamos gravando com 15% de Selic, não é fácil, né? Pois é. Então, como você enxerga o que vem pela frente em 2026, né? Boa. O que eu acho que, fazendo um retrospecto, o que aconteceu no Silicon Valley Bank, na minha opinião, ele foi uma consequência natural dos múltiplos estilingados dos anos anteriores. Assim, era a agulha que faltava para estourar a bolha, né? E foi por consequência, na minha opinião, de todos aqueles múltiplos inflados, né? Então, uma hora você olhou e falou, cara, isso aqui é insustentável. É igual aquela história das tulipas lá na Holanda, no século acho que 15 ou 16. Então, em algum momento aquilo não ia se sustentar. Como você disse, né, 22 foi o ano de maior captação no segmento de educação, né, em EdTechs. A gente foi numa tocada que em 22 atingiu esse platô e de repente caiu. Essa queda, pelos números iniciais que eu vi de 25 e pelo que eu vi fechando de 24, meio que deu uma estabilizada, atingiu uma planície aí e estabilizou, né? Então o que eu imagino para 26 é o seguinte,
não acredito que seja um ano fácil. Eu acho que para o empreendedor, né, vai ser ainda um ano com as torneiras um pouco fechadas, né? Dinheiro tem, o dry powder existe, tem dinheiro novo na mesa para investir. O problema é o receio, né? Então, se nós antigamente dávamos um tiro de uma rajada de metralhadora, hoje é um tiro de sniper, né? Então, o fundo de investimento ele vai olhar com muito mais acuracidade a solução, vai olhar com muito mais cuidado os founders, né, o perfil dos founders, vai olhar com muito mais critério os economics que a startup apresenta e se para de pé aquele modelo de P&L que eles estão propondo. Eu acho que esses atributos aqui, em 26, deverão continuar em relação a 25, porque não há uma perspectiva em curto prazo de uma queda abrupta da taxa de juros. Então, qualquer oscilação de taxa de juros aqui num patamar, num range aí, um pouco para mais, um pouco para menos, não vai mudar esse ponteiro de uma injeção de liquidez no mercado que faça com que os VCs se tornem mais flexíveis, né? Então eu acho que vai ter muito cuidado e muita curiosidade para determinar um investimento, né? Essa é a minha opinião. E aí tem um outro fator complicativo. Complica, mas não complica. Assim, que é a inteligência artificial. É um benefício, é uma ferramenta importante, entretanto, ela pode ser uma matadora de founders, né? Então, a IA ela vai separar o joio do trigo. Ela vai dizer quem é um implementador de APIs de LLMs, né? De realmente um founder que está usando a IA como uma ferramenta para se readequar ali, melhorar seus processos e agilizar suas respostas. Correção de redação, por exemplo, que eu mencionei, até 3, 4 anos a gente fazia correção de redação manual. Ainda fazemos, porque muitos clientes pedem, muitas escolas exigem. Só que a gente está, de forma muito estratégica, substituindo por IA. A gente pode mudar esse seletor de uma hora do dia para a noite? Não pode. Mas a gente tem que fazer isso de forma equilibrada. Então, se a gente... Hoje, a grande sacada é você olhar para uma solução de tecnologia baseada em IA e falar, isso aqui, daqui a 3 meses não está vivo. Porque eu tenho uma Big Tech que vai acordar amanhã de manhã e em 2 semanas vai fazer aquilo como uma feature gratuita. E acabou o investimento. Eu investi 800 mil reais como mútuo ou 8 milhões como equity e virou pó. Então, essa para mim é a grande preocupação. Aí você pergunta, mas então faz como, né? E aí eu tenho falado isso em várias oportunidades que eu tenho tido. Você investe cada vez mais nas pessoas. Então, mais do que na tecnologia, é no perfil das pessoas fundadoras ali, na capacidade delas de se reinventar, na capacidade delas de montar soluções. E um CVC tem essa vantagem. Eu posso usar aquela equipe como uma parceira comercial para ir a mercado comigo. Então, eu estou investindo naquelas pessoas como sócios, como parceiros. Eu estou investindo em clientes. Então, eu saio da caixa. Eu explodo o pensamento mais cartesiano de falar, você faz isso por IA? Tá bom, vamos... Eu brinco que quando eu estava lá no início, né, na minha conexão com as startups, eu lembro que as startups me falavam, eu sou uma solução disso, aí tinha vírgula, baseada na nuvem. Eu faço isso, vírgula, está na cloud. Era o mote de 10, 15 anos atrás. Hoje eu faço isso, vírgula, em IA. Então mudou o hype, né? Então eu acho que 26 vai ser um ano de entender o que é sustentável dentro desse hype de inteligência artificial versus o que o mercado brasileiro, com a sua macroeconomia, vai nos apresentar em termos de competitividade de juros, né? Perfeito, ou seja, não tenho o que dizer, né? Ou melhor, corroborando com o que você disse, né? O mercado vai continuar difícil. Nós vamos ter 2026 ainda um ano duro, mas quem estiver trabalhando de forma consciente, as empresas, eu gosto muito do termo que tenho ouvido hoje, AI first, ou seja, é usar, né,
processo dentro da sua companhia, né? Não vim com o discurso de eu ter um negócio de AI aqui de venda, né? O cara quer fazer só fazer um marketing com AI. Não, é esse founder incorporando a AI no seu dia a dia e seu time, né? Formando as pessoas para utilizar a AI. E você falou uma coisa que é muito importante para quem é founder, entender, tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro hoje estocado. O problema não é falta de dinheiro, é que realmente você tem que ser bom para você poder tirar o cabelo desse coração duro aqui, né? Para poder tirar. Aí você tirou esse cabelo do coração duro e consegue realmente captar o recurso e poder fazer a ideia voar. E acho que você falou, você tem realmente uma vantagem como CVC. Não é só o capital, é um apoio de rede, né? De rede que vai poder agregar aquilo com todo esse conhecimento, né? E marketing share que já é existente. Né? Que um dos maiores desafios que a gente vê em startup não é só ter uma grande ideia, é vender. Exatamente. Vender não é fácil, escalar não é fácil. Exatamente. Bom, estamos chegando no final aqui. Guilherme, quem quiser conhecer o Guilherme, além de ouvir aqui a nosso vídeo e tudo mais, ele tem publicações no Exame, de novo, sem cuidar de datar, mas uma matéria muito boa também sobre inovação aí, em que ele fala esse desafio, a trajetória de camelo, né, das startups, né? Então eu queria, né, além de agradecer você, que você deixasse seu último recado aí para quem está assistindo, para os founders aí que estão ouvindo aí hoje, né, esse bate-papo nosso. Legal, obrigado. Eu acho que a palavra-chave é resiliência. Não é realmente tranquilo, não é fácil. Então, é fácil falar do outro lado da mesa, né? Mas eu já estive do outro lado, né? Então, tem uma palavra-chave que é resiliência, que é a manutenção da expectativa, né? O recurso, né? Como eu disse aqui, o Gilberto reiterou, ele existe, só que ao contrário de 5, 6 anos, onde a gente esperava pelo recurso, né, antes da galinha botar o ovo, eu acho que a gente tem que pensar hoje no cliente, em primeiro lugar, montando o plano de trabalho, o plano de negócio, o fluxo de caixa, o P&L, numa receita orgânica, né, comercial, sem pensar inorgânica na captação, o que era uma mentalidade contrária há alguns anos, né? E na hora que o investimento vem, ele é um alavancador disso, né? Então eu iria muito nessa pegada de, eu acho que AI first, cliente first, né? Client first, e a resiliência, acho que seriam essas grandes mensagens. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Não esqueçam dos 3 Cs, curtem, comentem, compartilhem e até o próximo episódio, que vai ser mais um dessa série conversando sobre as perspectivas dos investidores para o mercado de startups em 2026.